Vamos, Nelson? Já foi. Eu gosto de falar vamos, Nelson, porque o Nelson é o nome do meu papi. Assunto espinhoso, como sempre. Mas antes de falar do assunto, qual é o assunto, quero fazer um introito. Não é chique? Chiquérrimo. Queria usar só essa palavra mesmo, não tem introito. Não, não é verdade. O nosso canal não é um canal acabado, com opiniões acabadas, né? Ele é um canal de pessoas que estão o tempo todo lendo, se atualizando, pesquisando, refletindo, lendo um pouco mais, ouvindo pessoas e refletindo e lendo um pouco mais. Essa é a hora que você manda eu parar. Lendo um pouco mais. Com isso, de vez em quando a gente fala umas coisas e de vez em quando a gente vem e fala, olha, aquela coisa que eu falei, eu tô repensando umas coisas sobre o que eu falei. Isso tudo pra dizer que esse é um dos vídeos. Um vídeo de repensagem. Um vídeo de repensagem, um vídeo mais Raul Seixas. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, com esse introito feito e usado essa palavra maravilhosa que é introito, o nosso vídeo chama Pensamentos acerca da ditadura da vivência. Ai, que assunto pepinoso. A gente vai tentar ser bastante cuidadosa. A gente primeiro tem um vídeo que chama Olha Quem Está Falando, que vai estar linkado no fim desse vídeo, que é sobre o lugar de fala. Lá a gente explica um pouco, debate um pouco, umas coisas que depois a gente ouviu e não entendeu direito, porque quando a gente reassiste nossos vídeos não entende. Acontece, pessoal. É que a gente tem raciocínios rápidos, intuitivos, momentâneos, depois, nossa, como eu pensei nisso? Nossa, de onde eu cheguei dessa conclusão? Nossa, gostei bastante disso que eu falei. Nossa, como eu sou inteligente! Eu gosto de me ouvir falar aquela frase do Oscar Wilde que eu adoro. Você conhece isso? Qual? Gosto de ouvir-me falar. E eu sou tão inteligente que por vezes não entendo uma única palavra do que eu tô falando. No vídeo de lugar de fala, a gente vai relocalizar aqui pra você resumir, você não ter que assistir de novo. Pode assistir, ver se você entende, escreve pra gente. Mas... Não tá tão obscuro assim. Não, não tá. O que é o lugar de fala? É um conceito que... A Tati tá tendo uma crise de riso, eu vou ter que parar. Esperar. Então, vamos lá. Eu não vou poder olhar pra você hoje, Tati. Não tem nada de engraçado. Parei já. Vamos lá. Bom, o que é lugar de fala? Lugar de fala é um conceito que busca localizar qual o lugar de fala da pessoa, isso é, de que ponto de partida vivencial, experiencial ela está falando, certo? Os discursos, as falas, elas têm um contexto de ocorrência, Elas né? não são neutras. Elas não são neutras. Porque elas são faladas por pessoas. Porque elas são, exatamente, elas são enunciadas por pessoas que têm uma história, que têm uma vivência, que têm um certo tipo de leitura, que vivem numa classe social, etc. Essa é a síntese do vídeo anterior, né? Nos últimos anos aí, principalmente nos últimos 2 anos, né? A gente falou muito de lugar de fala no sentido de falar ou são os principais envolvidos nas questões de minoria, ou são as mulheres, para saber que elas estão falando sobre feminismo, ou são os negros e as negras para saber o que elas estão falando sobre racismo. Vamos ouvir as minorias. No entanto, eu percebo, e até eu incorri nesse erro, que o lugar de fala às vezes pode ser um instrumento bastante silenciador. E autoritário. E autoritário. Então a gente está querendo ponderar um pouco sobre isso, porque a gente percebe que tem uma certa ojeriza ao conhecimento acadêmico, que acaba sendo legitimada por essa ditadura da vivência. Uma frase bastante elaborada, que eu tenho certeza que eu vou assistir daqui 6 meses e não vou entender. Aí agora a Tati vai contar a parábola do dentista. Para explicar por que é importante, às vezes, ter um conhecimento que é especializado, pode pensar no seguinte: se você está com uma dor de dente, você vai num dentista, que é alguém que estudou e que não necessariamente sente dor de dente, né? O dentista, mas ele estudou para cuidar de dor de dente, eventualmente, né?
E ele vai aplicar em você o tratamento mais adequado para o seu caso. Por exemplo, um tratamento de canal. O fato de uma pessoa ter dor de dente ou ter dentes não faz dela um dentista. Assim, se você não vai participar de um congresso de odontologia dizendo, veja bem, eu tenho dentes aqui e então eu tenho meu direito à fala nesse congresso porque, enfim, eu já tive uma vez, eu fiz uma vez um tratamento de canal. Você não vai abrir sua boca para um conhecido seu que já fez um tratamento de canal para ele fazer o tratamento de canal em você porque ele teve essa vivência. Ou seja, existem determinadas coisas em que é importante ter um conhecimento especializado. E esse conhecimento, em grande parte das vezes, é dado sim pelo mundo acadêmico. Não precisa ser academia institucional, mas é dado por um acesso a um acúmulo de conhecimento da humanidade. Pela reflexão. São lugares diferentes e nem todo mundo que tem vivência tem reflexão sobre a vivência que tem. Temos mulheres que não se acham oprimidas. Isso quer dizer que elas não são porque elas não se acham? Não, quer dizer que provavelmente elas não têm reflexão sobre isso. Como eu quero me abrir também, porque eu acho que quando a gente aponta para o outro, tem que apontar para a gente também, que se em algum momento eu estiver me posicionando de forma machista, tem que apontar. Um homem pode me apontar. Com o devido cuidado, pra gente não estar reforçando as opressões, né? No sentido de eu deslegitimar uma fala, né? Todas essas coisas são muito pepinosas. Ou um homem não ser machista com uma mulher, acho sim que ele deve tentar explicar pra ela como que a fala dela pode estar sendo machista. Me parece que essas intervenções, às vezes, elas são necessárias, porque as pessoas estão em graus diferentes de consciência. E a consciência pode vir de muitas formas. Ela pode vir pela sua vivência, mas quantas pessoas estão tendo aí uma vivência de mulher ou de homossexual, ou de aquela maluca do sapatão que defende Bolsonaro? Pois é. Mulher e homossexual e defende um cara que é misógino e homofóbico. O que acontece? Ela tem vivência. Sim. E não tem reflexão. Essa discussão, que era para ser uma discussão que traria algo a mais para o campo do debate, que é justamente dar legitimidade, dar autoridade para as pessoas que têm vivência e reflexão sobre a própria vivência. Essas pessoas elas eram antes excluídas por não estarem no mundo intelectualizado, vamos dizer assim. Então, assim, essa discussão do lugar de fala deu autoridade para essas pessoas que têm a vivência falarem. Mas quando elas têm uma visão crítica, quando elas têm uma... Não, porque essa discussão do lugar de fala também deu autoridade para outras pessoas afirmarem lugares opressivos usando o lugar de fala de um jeito calhorda. Dê um exemplo. Fernando Holliday. Eu sou negro e nunca precisei de cota, nem de apoio e tal, e veja isso. E aí todo mundo vai usar esse cara como exemplo. A sua conceituação, que é o nosso próximo tópico, a sua conceituação, a sua reflexão, se você não tem aquela vivência, então você está proibida de falar sobre pessoas que são pobres uma vez que você não é pobre. Você está proibida de falar sobre homens homossexuais uma vez que você não é nem homem nem homossexual. Então, agora a gente vai entrar nessa outra parte aí, que é uma coisa que eu tenho insistido há bastante tempo. E eu vou tentar falar isso rapidamente. Niki, vocês não entenderem, a gente faz um vídeo só sobre isso, tá? A gente precisa começar a diferenciar conceito de exemplo. Para isso, a gente também precisa diferenciar visão de mundo e conceituação do mundo do que temos. Uma coisa é como a gente enxerga que os relacionamentos ou organização do mundo, ou como que a gente enxerga a dinâmica de opressões e oprimidos, né? Como que a gente enxerga a dinâmica do capital, o que o capital tem feito, o que é o patriarcado. Outras coisas são as pessoas vivendo e o que existe por aí. Porque o que existe por aí não faz parte da ideia disso, faz parte da prática. Então, daremos um exemplo. Pipinoso, claro. Por que a gente vai dar exemplo simples? O dentista é com a Tati, eu dou exemplo pipinoso. Aborto. O ideal
dentro quando a gente pensa assim, porque o aborto e o patriarcado, é que mulheres sejam donas de seus corpos e donas do seu aparelho reprodutor. Ou reprodutivo, não sei. Reprodutivo. Donas do seu útero, certo? Visto que grande parte da construção do patriarcado é em cima do domínio da mulher, porque vem da propriedade privada e porque a mulher tem que ser controlada porque ela sabe de quem é o filho e o homem não. Então, precisa controlar a mulher porque precisa controlar a prole, certo? Certo. Concorda? Então a gente fala, mulheres têm que ser donas do seu corpo e elas têm que decidir com quem elas vão transar, quanto se elas vão ter o filho ou não, quanto de quem elas têm o filho. Temos isso? Não temos isso, amigos. Então o que temos? O aborto. Ok? O aborto está aí. O aborto existe, as mulheres abortam. O ideal é que não abortassem. Óbvio que o ideal é que não abortassem. Porque o ideal é que elas não fossem estupradas, que elas não se casassem à força, que elas não fossem dominadas, certo? Mas estão aí. O que temos que fazer? Descriminalizar as mulheres. Legalizar para que as mulheres possam refletir sobre isso e tomar as decisões a partir da sua própria consciência. Tentar libertar um pouco mais uma coisa que já é presa. Mulheres não são livres. Consegui ser claro no meu exemplo, Tatiana? Conseguiu, é basicamente isso. O ideal seria que as mulheres soubessem usar anticoncepcionais ou que elas tivessem condições de gestar e de ter o filho e etc. Se que não fossem abandonadas pelos pais. Ou que o não delas fosse respeitado. Ou que o não fosse respeitado. O lance não acontece isso. Existe aborto? Existe. Está sendo feito? Tal. O que a gente pode fazer para minimizar o estrago que é feito? É tipo medida paliativa mesmo. Sim. E isso pode ser aplicado em muitas coisas. Podemos falar de igualdade racial. Qual que é o ideal? Que todos os humanos sejam iguais. Sim, esse é o ideal. Sejam tratados iguais. São tratados iguais? Não são tratados iguais. Historicamente não foram tratados iguais. Tem que ter política de cotas. No mundo ideal existe política de cotas? Não! Mas no mundo ideal não existe racismo. A gente gosta de formular as coisas no mundo ideal porque servem como um norte para onde a gente quer ir, né? A gente sabe que essas utopias às vezes são perigosas, quando elas são de fato implantadas, porque elas só podem ser implantadas à força. Porém, é muito importante você ter esse sonho do futuro. É muito importante você ter perspectivas do que o mundo seria se ele não fosse o que é. Mas a gente tem um mundo que é. Com o mundo que é, qual que é? O que vai aproximar mais isso que é daquilo que ele deveria ser. Sim, assim, com o mundo do jeito que é, como que a gente vai olhar para o mundo e transformar se a gente não tem um lugar para olhar? Então essa conceituação, essa visão utópica, isso assim, essa reflexão sobre o mundo e sobre os processos do mundo, de dominação, de não dominação, essa reflexão é o que pauta aquilo que a gente deseja que o mundo vá ser. Se é só pra ficar olhando o mundo como é e ficar, ai, o mundo é uma bosta. Ai, o mundo não é. Ai, o mundo é assim. Ou, ao contrário, o mundo é assim mesmo e pronto, eu sou assim e me aceitem. Se é pra ser assim, amores, não dá. Não tem o que ser. Bom, no mundo ideal, não existiria dinheiro, mas nesse mundo existe, é o que temos. Se você quer ajudar a patrocinar este canal, apadrinhe-nos. O apadrinhamento é a maneira que a gente escolheu de aproximar o que a gente acredita no mundo da nossa sobrevivência. Ou seja, eu não faço propaganda de coisas aqui, eu não tenho pautas de empresas, não. Eu vivo disso aqui, que é minha produção intelectual e a da Tati, dando a minha carinha. Se você quer ajudar a gente, o link já está aqui na tela há bastante tempo. Ajude-nos. Sorri agora.